Boa noite, rebanho de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Tiago. Hoje no capítulo 4, versículos 11 e 12. Uma passagem curta, mas como tudo em Tiago, difícil de engolir. Tiago 4, versículos 11 e 12. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado por esse momento que o Senhor nos dá, em que, como filhos do Senhor, estamos sentados aos seus pés, para receber o teu conselho, receber o teu ensino. E pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a olhar com admiração, com fé para o Senhor Jesus, vendo nele a vida perfeita que o Senhor quer de cada um de nós. Pedimos também, Pai, que o teu Espírito que habita em nós nos encha do poder, nos encha da capacidade, Pai, para vivermos à luz da nova vida que o Senhor colocou em nós. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos chegando na reta final da carta de Tiago. Na última mensagem, falei para vocês que nós subimos a montanha, foi uma subida bem árdua, até o capítulo 3, versículos 13 a 18. E quando chegamos lá no topo, entendemos que existem duas sabedorias que norteiam a vida humana. Tiago agora vai nos trazer para a vida real. Ele vai começar a descer essa montanha da sabedoria, nos mostrando várias formas pelas quais vou agora aplicar aquilo que eu aprendi até aqui na minha jornada. Na semana passada, nós vimos do capítulo 4, versículos 1 a 10, a importância que existe em nós nos submetermos a Deus. Que em se submeter a Deus encontramos a verdadeira sabedoria. E essa passagem que eu quero falar com os irmãos essa noite, do versículo 11 e 12, é a primeira de várias aplicações que Tiago vai fazer da maneira como eu me sujeito a esse Deus. Então ele nos mostra, existem dois jeitos de viver a vida, pelo jeito de Deus ou o nosso jeito. Ok, eu entendi, eu quero viver do jeito de Deus. Como que eu faço isso? Se submeta a Deus, se aproxime de Deus, tenha um relacionamento com Ele. E como então que eu vou externar esse relacionamento que eu tenho com Jesus através da minha caminhada? E aí Tiago nos mostra, em primeiro lugar, hoje, essa noite, não julgando o seu irmão. Voltamos à comunicação. Normalmente, nas cartas de Paulo é bem metódico na forma de escrever. Ele trata de um assunto, passa para outro, passa para outro, passa para outro, ele conclui. Tiago já tinha falado de comunicação no capítulo 1, voltou a falar no capítulo 2, no capítulo 3 ele menciona novamente, e no 4 ele volta aqui. Porque nós temos um sério problema com isso. Nós temos um sério problema na nossa maneira de nos comunicar, porque o ser humano é um ser míope desde o pecado. Nós temos uma tendência de olhar para a realidade de forma distorcida. O texto nos fala o seguinte: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Ponto. É a ordem de Tiago. Só que Tiago sabe que a gente tem dificuldade de simplesmente ouvir uma ordem e seguir. Então ele vai começar a nos explicar o porquê que eu não devo falar mal do meu irmão. Por que essa afirmação tão simples, não faleis mal uns dos outros, é tão importante? Como que eu vivo isso? Porque isso é difícil e ao mesmo tempo é inspirador para mim. Porque nós temos um problema dentro do nosso coração. O problema do ser humano é o problema de querer ser Deus. Lembram lá de Gênesis capítulo 3 o que aconteceu? Deus criou o homem, criou a mulher, criou todo o mundo que nós cantamos no primeiro cântico. Ele fez tudo, os luminares, os céus dos céus, ele fez tudo. E esse Deus que fez tudo é o Senhor de tudo. Como o Senhor, ele falou o que é cada coisa, como funciona, até onde vai, até onde não vai, como deve funcionar, para que serve para os outros. Deus criou e deu função para tudo nos 6 dias da criação. E no 6º dia, quando criou o homem para ser o quê? Imagem e semelhança de Deus. Nós somos e existimos para ser um reflexo de quem Deus é. Não apenas na questão física, Jesus se fez semelhante a nós, mas principalmente no caráter, nos atributos que nós temos. Quando Deus te criou, aqui pensando em você como uma parte dessa grande humanidade, Deus te criou para que você fosse alguém que olha para cima,
Alguém que olha para o seu pai com admiração, querendo imitar ele dia a dia. Igual uma criança pequena olha para cima para olhar os seus pais. Uma criança, muitas vezes, aprende pela própria expressão facial dos pais. Os mais velhos aqui contam muito disso. Antigamente, bastava o pai olhar com a cara fechada, pronto, não tem que falar nada. Só a feição do pai já educava muito. Muitas vezes, você quer pedir uma coisa para o seu pai. E aí você vai na sala, olha rapidamente para o rosto do seu pai e você vê que ele está tranquilo, feliz. Aí você pensa, é agora, essa é a minha oportunidade. Porque pela feição do meu pai, eu sei como está o coração dele. E conhecendo ele, eu sei como eu posso agir. O ser humano foi criado para ser assim, para aquele que olha para Deus e vive em resposta a esse Deus. Mas o nosso problema em Gênesis 3 é que Satanás nos deu uma outra proposta. Para que olhar para Deus e imitar Deus, quando você pode pegar um atalho e já ser esse Deus? Para que continuar olhando para alguém para pedir referências, para pedir direção, pedir caminhos para seguir, quando você pode agora estar de igual para igual e fazer aquilo que você bem entende? A tentação de Adão e Eva não era simplesmente roubar o lugar de Deus. Eu duvido muito que essa foi a intenção do coração de Adão e Eva, até porque não havia pecado no coração deles. Eu entendo que a intenção deles, como seres puros e sem pecado, amando o pai deles, é pensar o seguinte: eu amo tanto meu pai, eu amo tanto a Deus, eu quero tanto ser igual a ele, que se eu comer essa fruta você, então eu vou pegar esse atalho. Se eu puder pegar um atalho para ser igual a ele, eu vou pegar. Eu quero ser igual. Eu quero poder decidir para a minha vida aquilo que Deus decide por mim. Eu quero ser igual a ele porque eu o admiro, só que de uma forma agora errada. E por querer ser Deus pelos meios errados, ter uma semelhança com o Pai por meios errados, a humanidade caiu no pecado e a morte entrou. E desde então, agora sim, com o coração todo corrompido, nós não olhamos mais para cima, nós olhamos para o próprio umbigo. E nós queremos nos definir, nós queremos falar o que nós somos, o que nós fazemos. Não importa o sexo biológico que eu nasci, o que importa é como eu me enxergo. Não importa como o mundo e os outros falam que eu sou, o que importa é como eu me enxergo. Essa é uma visão extremamente egoísta do ser humano de hoje, e desde o Éden. Nós queremos nos olhar, nos definir e nos orientar pelo nosso próprio caminho. O problema é que o ser humano vive em sociedade. E aí, esse problema que é individual, se torna coletivo. Porque na medida em que nós vivemos em grupos, o que nós fazemos? Eu olho para o outro, só pode existir um Deus nesse universo, logo, esse Deus vou ser eu. E se o outro não está andando em conformidade às leis que eu, Deus do meu próprio universo, coloquei e escrevi, o outro está errado. Na hora que o outro não atinge as expectativas que eu criei no meu coração, vimos isso na semana passada, o outro está errado. Na hora que eu desejo que a história caminhe de tal forma, ela caminha de outro formato, Deus está errado e eu estou certo. Essa é a postura do ser humano desde o Éden. Nós queremos olhar para a realidade, olhar para o próximo e definir o outro a partir de nós mesmos. E Tiago vai nos mostrar isso aqui no texto. Depois de dar a ordem de não falar mal um do outro, ele diz o seguinte: aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. É um argumento curto, parece simples, mas tem tanta coisa aqui. Nessa pequena passagem, Tiago está querendo nos chamar para uma ordem. Primeiro a gente tem que entender o que ele está falando. Não fale mal. Essa expressão, não falar mal aqui, ela tem um sentido um pouco duplo na língua original no grego. Ela pode significar duas coisas, as duas são erradas, tá? Não pense que você vai escapar, não. Por um lado, falar mal pode ser falar uma verdade maldita. Como que é isso? É você falar até a coisa certa, mas do jeito errado, na hora errada e com a intenção errada. É você dedurar o seu irmão para o seu pai, para a sua mãe. É você querer ser aquele que justifica o seu erro apontando os erros do outro. O outro errou? Errou. Mas você quer pagar de bonito fazendo o quê? Olha, eu errei, mas esse aqui errou feio, errou mais do que eu. Eu sou ruim, mas aquele ali é ruim mais um. Nós temos essa tendência, nós usamos a própria verdade, que realmente nós temos um mundo caído e corrompido, e essa verdade para fins egoístas. Eu quero moldar a realidade, quero distorcer os fatos para que o mundo se coadune àquilo que eu quero. Mas tem um outro lado, que é aquele de você fazer uma deturpação, e aquele é o mais conhecido. É no qual você vai mentir, você vai alterar a realidade, você vai tentar moldar o universo de alguma forma para que tudo venha a ser do jeito que você quer. Então Tiago poderia nos exemplificar da seguinte forma, para uma igreja que estava sofrendo e passando por dificuldades longe de casa.
O texto aqui nos mostra: aquele que fala mal do irmão, julga ao seu irmão e fala mal da lei. Então Tiago está nos mostrando o seguinte: naquele momento que os irmãos estão longe de casa, por conta da perseguição, fugindo dos seus opressores e com um monte de dificuldade o cercando, naquela hora de conflito, alguns poderiam se levantar na congregação e falar assim: sabe, eu acho que a culpa é do Ricardo. Porque no último culto que a gente teve em Jerusalém em paz, o Ricardo insistiu em orar em voz alta no microfone. E aí o nosso vizinho ouviu, viu o que a gente falou, da maneira como a gente adorou o nosso Deus. Então Tiago pegaria aquela igreja naquele contexto de perseguição e lidaria com um problema que surgiria naturalmente. Então aqueles irmãos expulsos de Jerusalém poderiam falar como eu disse agora há pouco: sabe, a gente está aqui sofrendo por ser cristão, estamos sendo perseguidos, mas a verdade é que a culpa é do fulano de tal, a culpa é do Ricardo, porque ele quis pagar de crente na rua, quis fazer uma oração em público, ele quis corrigir uma pessoa que nem crente é. Agora a gente está sendo perseguido por causa do nosso irmão. Percebe? Nessa história hipotética, o Ricardo fez coisas boas, deu testemunho do evangelho, pregou, orou em voz alta, mas na hora do sofrimento, na hora de encontrar culpados, nós somos profissionais nisso, e qualquer motivo, por mais lícito e justo que seja, se torna um pretexto para que agora eu aponte o dedo para o meu irmão e fale: a culpa é sua, você errou, você está fazendo errado. E essa postura de julgamento, Tiago vai nos mostrar que é justamente uma postura de rebelião contra o próprio Deus, porque ele fala: aquele que fala mal do seu irmão, seja deturpando a verdade, usando a verdade de forma maligna, aquele que julga o irmão, fala mal da lei e julga a lei. O ponto é o seguinte: quem eu penso que eu sou para olhar para o meu irmão e falar que agora ele é algo, que ele fez isso? Perceba que é uma linha muito tênue. Um dos textos mais conhecidos antigamente era o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. As gerações mais velhas lembram desse versículo. Sabe qual é o versículo mais decorado pela minha geração? Seus 20 e poucos anos, 30 e poucos anos hoje? Até os mais novos? Não julgueis. Pode falar do amor de Deus, você pode falar de muita coisa, mas não venha me julgar, porque a Bíblia diz: não julgueis. E é verdade, a Bíblia realmente diz isso. Lá em Mateus 7, o irmão de Tiago, o Senhor Jesus Cristo, nos ensina isso: não julgueis para que não sejais julgados. E alguém poderia perguntar: mas Jesus, não quer dizer que eu não posso proferir nenhum tipo de afirmação contra alguém? Quando alguém faz algo de errado, eu não posso falar que aquilo é errado? E Jesus responderia: claro que não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não é para você julgar sem critério, não é para você julgar de acordo com o critério do seu coração, não é para você julgar de acordo com a religiosidade da época, é para você julgar pela justa lei de Deus. Então nós, como cristãos, devemos sim julgar, mas apenas julgar de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que é correto, segundo o único que tem direito de julgar o mundo. Durante toda a liturgia nós vemos o Salmo 9, o Salmo 76, e vimos o quanto Deus é o único que julga. Ele vai se levantar para julgar os ímpios, ele vai julgar em favor do seu povo, ele criou, por isso ele tem autoridade para falar como as coisas são e não são. Mas quando nós nos colocamos no lugar de Deus para falar o que o outro é ou não é, de maneira autocentrada, nós nos colocamos no lugar de Deus. Por isso que Tiago diz: aquele que fala do mal do irmão, fala mal da lei e julga a lei, porque agora o outro não é errado porque a lei de Deus disse algo, o outro é errado porque eu não gostei do que ele fez. E perceba, só uma lei pode ser vigente nesse mundo. A questão é: vai ser a sua ou vai ser a de Deus? E Tiago nos chama para essa reflexão. Nós não podemos simplesmente sair por aí apontando os dedos e falar que as pessoas são ou não são as coisas. Nós temos que entender as pessoas pelos olhos de Deus e pela lei de Deus julgar e determinar como as coisas devem ser. E ele continua dizendo: ora, se julgais a lei, se julgas a lei, você não é observador da lei, mas juiz. E essa aqui é uma mensagem difícil, porque Tiago nos mostra: enquanto você insistir em sentar no trono de Deus, de tomar essa postura de juiz, que agora vai encontrar os culpados, os corretos, e falar como o mundo deve ser, enquanto você estiver nessa cadeira, você não vai estar servindo o seu irmão. Enquanto você pensar que você é Deus e que a sua opinião é lei, o seu irmão está lá padecendo porque não tem ninguém para servir e cuidar dele. Tiago mostra: ou você julga, ou você obedece. Para os seres humanos, você só tem duas opções: ou você toma o lugar de Deus, ou você entende que você é criatura. E a sua função não é ficar apontando dedos para o seu irmão,
mas é servir, é o praticar a lei de Deus para o benefício do outro. Quer ver um exemplo disso? Os mandamentos, os 10 mandamentos. O 6º mandamento fala, não matarás. Por que esse mandamento ele é errado? No sentido de por que matar é errado, é isso que eu quis dizer. Por que matar é errado? Lá em Gênesis 9 nos fala, porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando eu mato um ser humano, eu estou indo contra o próprio Deus no corpo do outro. E quando você pensa no não matarás dessa forma, você está entendendo o não matarás de forma bíblica. Só que o que acontece? Muitos cristãos são a favor do não matarás, só que nos critérios dele. Tem pessoas nesse mundo que para alguns cristãos podem morrer mesmo. Já viu aquele ditado? Bandido bom é bandido morto? Bem, você vive num país que não tem pena de morte. Então esse tipo de vocabulário não deveria fazer parte da nossa boca. Porque nós devemos ser submissos à autoridade civil. Se nossa autoridade civil não delimitou uma pena de morte. E nem todo bandido merece morte. Tem bandidos que roubaram, tem bandidos que cometeram crimes leves. A Bíblia vai colocar pena de morte para pouquíssimos casos. Estupro, assassinato, pedofilia, zoofilia, coisas absurdas assim. Mas crimes menores, que também são crimes, não são passíveis de pena de morte. Por quê? Porque a Bíblia, o nosso Deus, coloca graus diferentes para cada coisa. O problema é que nós, como cristãos, é o quê? Eu sei o que é a lei. Bandido bom é bandido morto. Eu sei o que é a lei. Muitos cristãos dizem, homossexual bom é homossexual morto. Quando a Bíblia nos mostra um outro caminho. E o caminho da Bíblia é, se submeta à autoridade civil. Você vive em Israel, lá em Canaã, há 3.000 anos atrás? Não. Então não saia por aí falando quem tem que morrer e quem tem que viver. Obedeça as leis do seu país. Submeta à autoridade de Deus, que colocou essa autoridade no Brasil para viver segundo esse padrão de lei. Se submeta à autoridade. Não se coloque no lugar de Deus, você não tem esse papel. Além disso, alguns, quando vão praticar o roubo, se colocam no lugar de juiz. Eu decido o que eu mereço ter e o que o outro não merece ter. O que rouba está se colocando no lugar de Deus, porque ele virou agora a própria lei. Eu decido. Eu não acho justo uma pessoa no Brasil receber mais de 6.000 reais. Se recebe, é burguês. E se é burguês, tem que roubar. Você virou Deus. Você acabou de definir o que pode e o que não pode. Não, eu entendo que se eu for pobre, eu tenho o direito de roubar um pouco. Por quê? Porque a vida é difícil. E se a vida é difícil, eu tenho direitos. Você, de novo, se colocou no lugar de Deus. Imoralidade sexual. Eu decido o quanto devo me sentir feliz, prazer no meu corpo. E se eu não sinto isso no meu casamento, vou procurar outros meios ilícitos. Se eu não me sinto bem assim com o meu cônjuge, vou procurar outro. Porque o importante é me sentir bem, o referencial se perdeu. Quando você pensa na ira e na arrogância, eu decido como o outro deve ser tratado, e não a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina a amar e a servir ao próximo. Porém, o nosso coração faz o quê? Você não me agradou. Você não fez o que eu queria. Você não atendeu as expectativas. Então, eu te julgo, culpado. Você não merece o meu amor. Você não merece o meu respeito. O ponto de Tiago é muito simples. Quando você julga seu irmão dessa forma autocentrada, que é a ideia que ele tem aqui no texto, você está se fazendo Deus. E esse é o pior pecado, que é o pecado da idolatria. Por isso, você quer viver bem em comunidade? Você quer que a sua igreja aqui, a Freguesia do Ó, seja uma igreja unida, uma igreja operosa, uma igreja que traz frutos para o reino de Deus? Pare de se colocar no lugar de Deus. Entenda o seu lugar. Saiba que aqui você só tem 2 opções. Igual o Salmo 1 fala, tem 2 caminhos. Qual você vai escolher? O caminho de se tentar sentar no lugar do trono de Deus, ou o caminho de fazer igual o Senhor Jesus, tirar a sua túnica e lavar o pé do seu irmão? Só tem uma opção para ser escolhida. E quando nós escolhemos o lugar de Deus, causamos o quê? Divisão, brigas, mágoa, rachas de igrejas. Quantas igrejas já nos separaram por causa de brigas? Porque um julgava o outro, um colocava pradões para o outro. Um nome que a gente pode dar para esse pecado, de certa forma, é o pecado do legalismo. É a hora quando eu olho para o meu irmão, olho para a minha igreja, olho para um grupo social e falo, não é assim que tem que ser do jeito assado. Eu costumo brincar com o pessoal mais velho lá no grupo familiar, e aqueles que eu converso mais proximamente, que eu cresci aprendendo que é errado usar boné na igreja. É um costume. Não é errado usar boné na igreja, não pode vir para a igreja de bermuda, não pode vir para a igreja de chinelo, de regata. A igreja é um ambiente formal no qual você vem com a melhor roupa que você tem. Eu cresci aprendendo isso. É aquela roupa de ver Deus, a roupa de domingo. E até aí existe uma certa sabedoria, uma certa etiqueta, mas que é apenas um aspecto cultural. Onde na Bíblia existe mandamento, não usarás boné. Não tinha boné. Não usarás regata.
Jesus usava quase que um vestido, era uma túnica. A cultura muda. O ponto é que se eu vivo em um ambiente social no qual isso é um costume, eu respeito o costume. Mas, se eu estou dentro do costume e vejo alguém fora do costume, se não é Bíblia, eu não tenho direito de julgar o meu irmão. Então, por exemplo, pegando esse caso, se vê um irmão de boné, vê um irmão de bermuda, de regata, claro que tem limites, tá? Mini saia, roupa super decotada, enfim, tenha um bom senso. Mas, se vê alguém um pouquinho fora do meu padrão de etiqueta, eu não tenho direito de julgar meu irmão, porque a Bíblia não legisla sobre isso. Nós temos que nos ater àquilo que a Bíblia fala. Por isso que Tiago fala isso, porque a igreja é profissional em brigar. A igreja é profissional em atirar nos próprios soldados. E textos como esse nos mostram a importância de buscarmos a união acima de tudo. Nós temos que olhar para o nosso irmão não como um rival que eu vou julgar. Eu não tenho que ficar de olho e falar assim, pisou fora da linha. Mas olhar para o meu irmão e falar assim, você precisa de ajuda? Será que aquele irmão ali não entendeu alguma questão da fé? Eu acho que eu devia orar por ele. Nossa, ele fez uma coisa tão estranha ali no culto. Será que eu que não estou errado de achar tão estranho assim? E ter essa humildade de entender que a minha opinião não deve prevalecer no final das contas. O que prevalece é a opinião daquele que está sentado no trono. O único que tem direito de julgar, o Senhor Jesus Cristo. E Tiago vai terminar no versículo 2 dizendo, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Então Tiago quer nos ensinar o seguinte, você só vai conseguir ter uma vida na qual a sua comunicação, a sua maneira de avaliar a vida do outro é correta, bíblica e sadia, quando você reconhecer quem está no trono. Tiago não quer te ensinar um monte de regrinha de faça ou não faça. A Bíblia não se trata disso. Existem partes que falam do que a gente deve e não deve fazer, mas a Bíblia não, o foco dela não é esse. O foco da Escritura e aquilo que verdadeiramente muda o nosso coração é a nossa postura para com Deus. O meu relacionamento com Jesus. Tiago não fala aqui, no final, então, para você parar de julgar o seu irmão e fazer isso, faça isso, que é batata. Vai parar, vai resolver. Não tem fórmula, nós somos pecadores, nós somos profissionais em quebrar fórmulas. O que Tiago nos mostra é o seguinte, só tem um que senta no trono. E se você tiver consciência de quem é esse que senta, você adorar ele, reconhecer a autoridade dele, a dignidade dele, ser o único que está sentado lá e que não cabe outra pessoa naquele banco, o seu coração fica alinhado. E essa é a grande dificuldade nossa. O nosso coração, ele parece aqueles carrinhos de supermercado. Não sei se vocês costumam reparar isso. Eu entro no Carrefour, que é do outro lado da rua da minha casa, pego o carrinho. Toda vez que eu pego, tem uma rodinha aqui, outra travada, ou ela fica girando no vácuo assim, eu não sei como. Eu acho que deve ter alguma potestade lá que fica batendo a rodinha, porque ela não encosta nem no chão, mas ela fica girando. Aquela hora ali, eu estou olhando para algo que está fora do controle, algo que está errado, algo que está desalinhado. Por mais que eu pegue aquele carrinho, empurre e ele solte, ele vai começar e vai fazer assim. Nenhum carrinho de supermercado normalmente funciona, ele não anda em linha reta. Se você não segurar, se você não forçar, se não ficar toda hora corrigindo ele sempre vai bater. Ele sempre vai bater no calcanhar de alguém que está na frente, porque ele é todo errado. E vai ser errado assim até Jesus voltar pelo jeito. Até hoje não resolveram isso. O nosso coração é pior do que o carrinho de supermercado. O nosso coração, por si só, ele é todo desviado. Jeremias fala, nosso coração é desesperadamente corrupto. Provérbios fala que a disciplina afasta a criança da tolice, porque a tolice já vem de fábrica. Essa maneira de olhar para o mundo do nosso próprio jeito vem de fábrica. E o ser humano, se não tem uma vida prostrada aos pés de Cristo, e reconhecer que Ele é o único no trono e adorar aquele que está sentado no trono, o nosso coração faz o quê? Desvia. O problema é que ele não desvia para um lado ou para o outro, ele desvia para o próprio umbigo. Eu esqueço que tem um Senhor no trono, eu esqueço que tem alguém que tem autoridade para julgar. E o que eu faço? Eu julgo, eu decido, eu avalio. Você é digno, você não é digno, você vai para o céu, você vai para o inferno. Você é irmão, você não é irmão, por isso, por aquilo. De novo, eu falei que tem momentos para julgar e é pela reta justiça. O que Tiago está falando aqui é sobre esse costume horrível nosso de ficar criando picuinhas à toa, de ficar brigando, de ficar acusando, de ficar menosprezando os irmãos. Nós não podemos fazer isso. E a solução é saber o nosso lugar. Você sabe qual que é o seu lugar? Prostrado diante do trono. Qualquer outra posição diante de Jesus vai dar problema. Você tem que lembrar, um só é legislador e juiz. Quem é esse? Aquele que pode salvar e fazer perecer. Jesus tem essa autoridade.
E pensa como ele te tratou tendo essa autoridade. Nos evangelhos, em vários momentos, Jesus fala: eu não vim ao mundo para julgar ao mundo, eu vim para salvar. Mas ele não tem autoridade para julgar? Claro que tem. Ele não vai julgar no último dia pela reta justiça da palavra que ele pregou e a nossa reação a ela? Claro que ele vai julgar, mas ele é misericordioso. Uma das passagens mais lindas que eu considero no Evangelho de Lucas é em um momento quando Jesus volta da tentação no deserto, ele entra numa sinagoga e começa a ler um texto do profeta Isaías, em que ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para libertar os cativos, dar vistas aos cegos, dar voz aos mudos, reverter tudo aquilo que está corrompido. E Jesus fecha o livro. E quando eu preguei esse texto, eu falei: essa fechada de livro de Jesus é estratégica. Por quê? Lá no texto de Isaías que Jesus está lendo, fala que o Messias faria tudo aquilo que ele leu. Mas no versículo seguinte fala: e para julgar e fazer justiça na terra. Jesus para de ler antes de falar do juízo, propositalmente. E as pessoas da congregação ficam assim: Jesus, você não sabe ler? Você esqueceu o final do versículo. Só que esse fechar do rolo de Jesus é didático. Ele está mostrando: agora, nessa minha primeira vinda, eu estou vindo aqui para um mundo que merece a juízo, a ira, o inferno, trazer salvação. Eu estou vindo para o meio de um monte de pecadores, um monte de Zaqueu, um monte de Mateus, de Pedro, Judas, para demonstrar amor e salvação. Eu vim para o meio de uma terra imunda, suja, cheia de trapos de imundícia, porque eu amo essas pessoas e eu quero trazer salvação para elas. Eu vou um dia julgar? Vou, mas agora eu vim trazer graça. Jesus tratou você dessa forma. Ele sabe de todos os pecados, todos que você já fez, faz e ainda vai fazer. Até os que você nem sabe que fez, Ele sabe. E tenha certeza, ofende muito mais a Ele do que você imagina. E o que Ele fez com você? Amou, perdoou, teve misericórdia. O Senhor Jesus, aquele que tem autoridade para salvar e fazer perecer, olhou para você, um indigno pecador, merecedor do inferno, e salvou, demonstrou amor. Ele podia muito bem te esmagar, e seria bom, e seria santo, mandar todo mundo aqui para o inferno. A gente deveria louvar Jesus por mandar a gente para o inferno, mas Ele escolheu amar. E quando a gente percebe essa postura dele, a gente percebe o quanto que nós somos descalibrados, o quanto o nosso coração é pior do que aquele carrinho de supermercado, por coisas tão pequenas, por erros tão mínimos, do nosso cônjuge, pai, filho, irmão, líder. A gente julga, a gente exclui, a gente corta, a gente mata o outro com palavras, mata o outro no coração, cancela as pessoas. Por tão pouco nos colocamos no lugar de Jesus. A saída, meus irmãos, é olhar para a cruz, olhar para Jesus, nos prostrarmos diante dos seus pés. Jesus é aquele que tem autoridade, e Ele nos ensina por meio da sua vida. Ame, demonstre misericórdia. A justiça vai ser feita no fim. Deus está vendo tudo. Eu costumo falar para a Maísa, quando ela passa por alguma injustiça no trabalho: Deus está vendo. Sabe, dá vontade de fazer muita coisa na hora. Dá vontade de brigar, dá vontade de pedir demissão, dá vontade de fazer muita coisa. Todos nós aqui temos vontade de fazer isso, quando a gente se sente ofendido, quando é uma injustiça feita contra nós. Mas Jesus, o santo, santo, santo Deus, quando foi homem ofendido, ultrajado, humilhado, cuspido, escarrado, pregado numa cruz nu, Ele não revidou. Ele sabia que o Pai dele estava vendo tudo. E ainda pediu misericórdia pelos ofensores, porque não tinham noção da gravidade dos seus atos. A solução, meus irmãos, é olhar para a cruz. Olhar para Jesus e perceber: eu só vou ter meu coração alinhado, calibrado, na hora que eu me tornar um adorador. Por isso, como que eu posso desenvolver essa vida de adorador na minha vida? Uma vida que não vai querer julgar o meu irmão, uma vida que não vai querer me colocar no lugar dele. Em primeiro lugar, saiba o seu lugar. Lembre, você é pó, você é pecador. Você não comete talvez o pecado do seu irmão, mas comete outros. Você não é melhor do que ninguém. E por mais santo, piedoso e virtuoso que você venha se tornar pela santificação, diante da santidade de Deus, você ainda é o pior dos pecadores. O apóstolo Paulo fala isso dele mesmo: eu, o pior dos pecadores. Eu imagino qualquer um de nós perto do apóstolo Paulo: e eu então? Se você é o pior, imagina eu. Um dos homens mais parecidos com Cristo nesse mundo era o pior dos pecadores. Imagina a gente. Por isso, saiba do seu lugar. Não esqueça da doutrina da queda. Não esqueça o quanto você é indigno. E também lembre da graça. Lembre do quanto Jesus te amou.
o quanto Ele te acolheu nos seus braços de amor, apesar de toda a sua sujeira e imundície, e lavou seus pés, lavou seu coração, lavou todo o seu ser pelo seu sangue na cruz. Quando você se torna um adorador de Cristo, a sua postura com o seu irmão muda, consequentemente, porque ao estarmos prostrados diante de Jesus, nosso coração se alinha, e agora eu vou viver de forma correta diante dele. Mas também tem uma outra questão. Tiago fala isso para uma igreja que muito provavelmente já tinha esse problema há algum tempo. A nossa igreja aqui tem esse problema, toda igreja tem, tá? Eu não estou aqui revelando o pecado de ninguém não, toda igreja tem esse pecado. E talvez você, ativamente, conscientemente, ou até sem querer, tenha feito isso no passado. Você tenha julgado o irmão, tenha sido duro demais, ofensivo demais, a pessoa nem percebeu, mas você cortou o relacionamento, você desprezou alguém, você se colocou no lugar de Deus e tirou alguém do seu convívio. Se foi o seu caso, resolva. Não porque eu estou pedindo, mas porque você não tem o direito de fazer isso com seu irmão. Você não tem o direito de viver dessa forma mais. E quando a gente não resolve esse tipo de problema, a igreja não avança. Vocês lembram do livro de Juízes, quando o povo derrubou a cidade de Jericó? Tinha um homem lá chamado Acã. Deus tinha falado para o povo, não é para pegar nada da cidade. Nada, absolutamente nada. O Acã foi lá, pegou uma túnica, pegou ouro, pegou umas coisas e escondeu na tenda dele. O que aconteceu? O povo foi para a guerra, morreram. Coisa que não era para acontecer. Deus prometeu vitória para o povo enquanto fosse fiel à palavra. Mas por causa do pecado do Acã, o povo inteiro sofreu uma vitória vergonhosa contra a cidade de Ai. Então fazem todo o processo de julgamento, porque o Acã não se revelava, até a hora que não teve jeito de se esconder. E o Acã foi revelado e foi punido. Por causa do pecado de Acã e da sua família que foi cúmplice, vários homens de guerra morreram. O que aconteceu? A família de Acã morreu, que proporcionalmente ainda é pouco, diante da vergonha que o povo passou, e então o problema foi resolvido. Talvez os nossos problemas internos, nossas picuinhas, nossos julgamentos, ofensas e cancelamentos mútuos, tenham sido aquilo que impede a nossa igreja de avançar. Então, se você fez isso, se hoje você é o Acã, não espera Deus te revelar em público. Não espera ser apedrejado, não. Ouve a palavra do Senhor, se arrepende hoje e resolve. Fala com seu irmão, por mais difícil que seja, lembra, você não tem direito de fazer isso. Peça força para o Senhor e vai com vergonha mesmo. Vai engasgando mesmo, vai gaguejando mesmo. Mas resolve e peça misericórdia. E tem outro lado, se você foi ofendido, lembre também, você não é o Senhor. Perdoe. Demonstre graça. Você também não tem o direito de não perdoar as pessoas. E quando nós vivemos essa vida de união, sem julgamento, sem legalismo, sem um monte de coisas que nos afastam uns dos outros, estaremos verdadeiramente unidos no nosso propósito e poderemos avançar como igreja. Por isso, meus irmãos, em primeiro lugar, adore a Jesus. Tenha um coração alinhado ao trono. Mas, em segundo, não ache só bonito esse discurso, faça algo. Se você ofendeu, peça perdão. Se você foi ofendido e a pessoa não vem, vá até ela. Igual Jesus falou para fazer lá em Mateus 18. Se alguém te ofender, vai até a pessoa. Você que foi ofendido e fala, meu irmão, você falou uma coisa contra mim. Aproveita hoje que a mensagem está quentinha no coração, a pessoa sabe que ela vai ter que perdoar. Aproveita hoje. É a malandragem santa essa aqui. Aproveita e fala, meu irmão, você fez uma coisa contra mim que me ofendeu. E isso me magoou. E aí o outro vai saber o que tem que fazer. Tem que pedir perdão e você tem que perdoar. Mas resolva, meu irmão. Adore a Jesus e resolva os seus problemas para que a gente possa avançar como igreja de Jesus.